todos, todas. Muito bom estar aqui. Mês de julho, lugar sempre quentinho para ficar, né? Sempre tem um lugar quentinho para ficar no mês de julho, né? Até inclusive na nossa sala é quentinha, né? Nós temos conversado na semana retrasada, eu dei início a uma conversa com vocês sobre amor. Quantos estavam aqui na semana retrasada que ouviu esta mensagem sobre amor? Quantos? Alguns não estiveram, né? Então eu vou fazer uma breve recapitulação para que você possa se localizar na minha proposta desta manhã sobre o amor é paciente. Eu sempre costumo dizer que o amor de Deus não é alimentado, sustentado, deliberadamente estendido e entregue mediante as nossas atitudes, aos nossos atos. Deus não necessita da nossa demonstração de amor para que Ele continue nos amando. Deus não é alimentado pelo nosso amor, para que Ele, a partir disto, libere amor, demonstre amor, manifeste amor por nós. Não. Deus não é como um carro, que à medida que você anda, o combustível vai, inclusive o combustível está caro, né? E o combustível vai sendo gasto, e o seu tanque vai diminuindo, e vai ter uma hora que você vai precisar parar no posto de gasolina para abastecer, porque se você não abastecer o seu veículo, você não conseguirá chegar ao seu destino final. Deus não é o carro que precisa ser abastecido pelo nosso amor. Deus não precisa disso. Se fazemos isso, é porque existe um princípio que Deus colocou também no nosso coração, para que nós amemos uns aos outros. O amor demonstrado por Deus, manifestado por Deus, como diz as Escrituras, derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, nos lança para o outro. Nos faz sentirmos a necessidade não apenas de sermos amados, mas também a necessidade de amarmos uns aos outros. Isto Deus colocou aqui dentro. E aí quando você olha a palavra de Deus, que eu queria que você abrisse aí, em 1 Coríntios, capítulo 13, ali tem uma definição de amor fantástica, em que Paulo escreve esta carta à igreja em Corinto, porque entendeu a época que a igreja precisava viver esta experiência humana também. A experiência de ser amado, mas sobretudo a experiência de amar alguém, a experiência de demonstrar amor por alguém. E aí Paulo, começa arrasando logo aqui, desconstruindo algo que de repente você tem em sua cabeça, no seu coração, que muitas vezes você ouviu do seu pai, você ouviu da sua mãe, você ouviu dos seus amigos, que o amor é demonstração. E às vezes nos mergulhamos tanto nisto, pensando que o amor ele é demonstração, que esquecemos de viver, de experienciar o amor. Quando eu atendo na minha prática profissional, eu atendo casal lá também, e às vezes um dos cônjuges diz: eu amo você. E aí eu devolvo a pergunta para ele e digo assim: o que você sentiu quando você falou para a sua esposa ou para o seu esposo que você a ama, que você o ama? O que é que você sentiu? Aí a pessoa fica assim. Às vezes a resposta vem com uma pergunta: como assim? Como assim você está me perguntando o que eu sinto quando eu falo para a minha esposa ou meu esposo que a amo? Viu só? As coisas às vezes caem na mecanicidade da vida.
As coisas às vezes caem na rotina da vida. E deixamos de sentir o amor. E deixamos de nos aprofundarmos neste sentimento belo e profundo que Deus nos deu. A Bíblia define Deus que Deus é amor. Se é que podemos definir Deus diante da nossa limitação. Mas olha o que diz o capítulo 13 de 1 Coríntios. Esse aqui tinha sumido aqui da minha Bíblia. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. O que é que chega aí para você quando eu digo isso? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, ainda que eu me tornasse compreensivo às pessoas, por mais que as pessoas me compreendessem, me entendessem, soubessem realmente o que eu estou dizendo, e a partir disto, isso pudesse ter profundidade e encontrasse o coração dessas pessoas, por mais que eu usasse esta linguagem, essa linguagem que não é apenas falada, é a linguagem falada que tem a capacidade de tocar os corações, de falar aos corações, de tocar a alma. É isso que Paulo está dizendo. Não basta apenas eu falar que eu amo, não basta apenas eu dizer, eu expressar com palavras, com frases, às vezes de efeito, né? Como aquela trivela que eu dei lá no campo, que não deu certo, né? Mas é isto. Não basta apenas ser falado. Antes de ser falado, eu preciso sentir o que eu estou falando. Isso se chama conexão. Sabe o videozinho que eu gravei me apresentando? As pessoas estão desconectadas. As pessoas estão juntas e separadas. As pessoas não conseguem falar a linguagem do ser humano. Não conseguem. Porque o mais importante é realizar. O mais importante é fazer. O mais importante é executar. O mais importante é trabalhar, é labutar. E o mais importante é sentir. Porque o sentimento nos lança para o outro. Aquilo que sentimos é capaz de envolver as pessoas e resultar em conexão. Texto seguinte. Eu vou usar esse aqui que fica melhor, né? Está procurando ali, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, qual o próximo? Deixa eu pegar aqui então. Ok. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, o quê? Nada seria. Então veja bem, por mais que eu tivesse o conhecimento, por mais que eu conhecesse a verdade de Deus, compreendesse, mas esta compreensão não fosse sentida, de nada valeria. Próximo. Então olha só, a minha relação com você, a minha relação com Deus, e a outra é o quê? E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, a minha capacidade de doar, a minha capacidade de entrega, a minha capacidade de ofertar, por mais que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso que me aproveitaria. Nada disso seria suficiente.
E parece-me que às vezes a própria existência, a própria vida, fica muito cansada. Às vezes carregamos fardos desnecessários. Às vezes carregamos pesos que não precisavam ser levados. Parece que o fazer, o executar, o realizar, o labutar, o trabalhar, parece que a vida circula em torno disso. Até a espiritualidade, se ela for levada neste sentido e for caminhada nesta mesma direção, a espiritualidade se torna um fardo difícil. A espiritualidade que sobrecarrega, e a espiritualidade não é isso, porque está tudo voltado para o fazer, e deixa de viver, deixa de sentir. E aí Paulo continua nesse mesmo texto, no capítulo 13, que diz o seguinte, tá no ponto aí, amigo? É o Bruno que está lá, né? Aí, olha só. O amor é sofredor. Aí ele começa a definir o que é amor aqui, tá? Deixa eu pegar aqui a minha versão, que tem uma versão diferente aqui. O que é que diz aí na sua versão, hein? Paciente. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Mas eu queria fazer um pequeno recorte neste texto para dizer para você que o amor é paciente. Essa palavra paciência, ela é interessante, não só nesse texto, mas nos textos que falam, que expressam a palavra paciência, por exemplo. A palavra paciência é aquele que demora a ferver. É aquele que demora a ficar irado. Na concepção hebraica, por exemplo, o ferver, quando eles expressam, quando a pessoa está irada, é a pessoa que tem um nariz pequeno. Então, quando usa a palavra paciência, o paciente é aquele que tem um nariz grande. Qual a relação disso? Você, por exemplo, Faraó, quando se irou contra Moisés, ele se irou, a expressão lá, e ficou vermelho. Então, o nariz grande, segundo a concepção judaica, israelita, na verdade, é que a pessoa tem um nariz grande para que ele demore a ferver. Quando fala em ferver, eu lembro de uma panela que você coloca no fogo, no seu fogão, e o tempo vai passando e a água chega a um ponto que ela começa o quê? A ferver. O que determina que a água ferva mais rapidamente? É o tamanho do fogão, homens e mulheres, porque homens também cozinham. É o tamanho do fogão? Não, né? É o tamanho da panela, de repente até dificulte a água ferver rapidamente. Então, não é nem o tamanho do fogão, nem o tamanho da panela. É o quê? É a chama alta. A chama alta que faz ferver a água. A chama baixa é aquela que ferve a água devagar. Para chegar até o seu resultado final, vai ferver devagar. A paciência é a chama baixa. A paciência resulta na chama baixa, ou seja, você tem um nariz grande para ferver, olha,
isto vai demorar. Mas eu quero citar outro texto aqui, que se encontra em Mateus capítulo 18, que fala sobre a paciência. No capítulo 18, versículo 26, tem uma expressão que é muito importante para a nossa compreensão desta manhã. Primeiramente, nos versos anteriores, este Pedro chega com Jesus e diz: mestre, quantas vezes devemos perdoar as pessoas? Precisamos perdoar as pessoas 7 vezes? E Jesus diz e responde para ele: não devemos perdoar as pessoas 7 vezes. Precisamos perdoar as pessoas 70 vezes 7, ou 77 vezes, em outras versões. Jesus não estava ali quantificando a quantidade de perdão que você precisa deliberar para alguém. Aliás, na minha opinião, o texto fala mais sobre paciência do que sobre perdão. Porque o perdão é o resultado da paciência. O pano de fundo desse texto não é o perdão, o pano de fundo desse texto é a paciência. Olha só o que diz o texto: o servo prostrou-se diante dele e implorou. Ou seja, este servo aí devia algumas milhões de moedas para este senhor. Este senhor chegou com o servo e disse assim: olha, vou fazer o seguinte, você não tem moeda para pagar, cada moeda equivaleria a um dia de trabalho. Na sua Bíblia talvez esteja escrito denário, um denário. Um denário significa um dia inteiro de trabalho. Esta pessoa devia, se não me falha a memória, 60 milhões de moedas, 60 milhões de denários. Quando é que ele iria pagar? Nunca. Era uma dívida impagável. E aí este senhor entendeu que, olha, como você não tem condições de me pagar, você vai pegar todos os seus bens, eu vou vender você, vou vender sua esposa, vou vender toda a sua família, cara, porque você não tem grana para me pagar. E aí este servo chegou com o Senhor, se prostrou diante dele e implorou e disse assim: tenha paciência comigo. Ele não disse: tenha compaixão de mim. Não, ele não falou isso. Tenha misericórdia de mim. Também não falou isso. Ele poderia ter usado: tenha misericórdia de mim, seja amoroso comigo, me perdoe essa dívida, eu não tenho condições de pagar, veja como é que eu posso pagar isso, de forma que eu também sustente a minha família. Não, ele não falou nada disso. Ele usou a palavra paciência. Tenha paciência comigo. E diz o texto, que este senhor olhou para ele e disse: está perdoado, você não me deve mais nada, você não precisa pagar mais nada para mim, eu entendi você, realmente você não tem condições, eu vou ser paciente com você. E diz o texto, mas a seguir: tenha paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão. Então a paciência antecede a compaixão. Max Lucado vai usar uma frase muito interessante quando fala de paciência. Ele diz que a paciência é um tapete vermelho que resulta ou possibilita que a graça de Deus chegue até nós. Olha que interessante. Vou repetir. A paciência é como se fosse um tapete vermelho que favorece, que possibilita que a graça de Deus chegue até nós. O que é que diz o texto? O Senhor teve paciência e a partir disto se encheu de compaixão. A graça de Deus chega até nós antecedida pela paciência. Deus é paciente conosco. Deus não ferve quando você comete algum deslize. Deus não ferve quando você trata mal as pessoas. Deus não ferve. Ele demora a ferver. Eu não estou dizendo que Deus é implacável. Até porque seria uma contradição. De acordo com Romanos 8:31, diz o quê?
na certeza que Deus é por nós, porque até a palavra se lá, né? Se não é de dúvida. A palavra se no original significa na certeza que Deus é por nós. De certo que Deus é por nós, quem será contra nós? Deus nunca é contra nós. Quando Deus vai agir contra nós, Ele vê o sangue de Jesus e a cruz de Jesus em nós, e Ele diz: está perdoado, eu sou paciente com você. Então Deus, a maneira dele demonstrar o amor, para que o amor de Deus chegue até nós, é preciso o exercício de Deus todos os dias, com relação a nós. Ele é paciente, Ele demora a ferver. Então imagina só, se Deus não fosse paciente, eu não recordo quantas vezes eu vi o pôr do sol, e também não recordo quantas vezes eu não agradeci. Quantas vezes você de repente foi de alguma maneira alcançado pelo amor de Deus e não agradeceu? Quantas vezes Deus foi tão generoso com você e você não percebeu e você não agradeceu? Quantas dívidas Deus pagou, primeiramente por você, e quantas Ele ainda continua pagando por você? Quantos saldos negativos Deus teve que cobrir de nós? Quantas vezes? E nós não agradecemos. E às vezes a gente está tão desconectado da espiritualidade, que às vezes a gente não consegue expressar o que nós sentimos, o que nós percebemos, porque às vezes estamos cegos, mergulhados na secularização da vida. E Deus age. Tem um livro que diz assim: o Deus que age, o Deus que não para de agir, o Deus que não se cansa de ser amoroso, o Deus que não se cansa de ser paciente, o Deus que não desiste de nós. Esse é o Deus de amor. Esse é o Deus de amor. E aí, olha só, esse Deus que é paciente, quantas vezes? Ele poderia fulminar a gente se não fosse amoroso. Ele poderia desistir de nós. Ele poderia virar as costas para nós. Ele poderia, inclusive, deixar propositadamente silenciar sua voz, de deixarmos no vácuo, da gente falar com alguém, a pessoa... Você não está prestando atenção no que eu estou falando? O quê? Não, eu estou vendo ali o sol, eu estou vendo ali alguém que está falando. Quando nós nos dirigimos a Deus, Ele está atento, olha, com os olhos arregalados. Eu tenho interesse em te escutar, eu tenho interesse em saber o que você está sentindo, eu tenho interesse por você, cara. Sabe por quê? Porque eu sou paciente. Deus é paciente. Mas Deus poderia fulminar, mas não faz isso. Deus poderia desistir de nós, mas não faz isso. Deus poderia nos abandonar, mas não faz isso. Deus poderia desamparar todos nós, mas não desampara. Não faz isso. Mas por que nós fazemos isso? A gente tem uma expressão que diz assim: perdoei a primeira, perdoei a segunda, mas a terceira, não, aí já é abuso. Qual o tamanho do nosso nariz? Qual o tamanho do nosso nariz? Este senhor que foi perdoado, ele saiu e foi para um lugar que pratica a justiça, atrás de alguém que ele devia. Se você parasse ali, você iria pensar: poxa vida, esse cara ele vai exercer a generosidade, esse cara vai ser paciente com aqueles que devem para ele. Que legal! E aí ele chega com aquela pessoa que deve para ele e diz: olha, você me deve 100zinho, cara, 100 moedas, 100 dias de trabalho.
É pagável? É pagável. É pagável, poderia parcelar. Olha, vamos fazer uma negociação aqui, eu te pago 10, depois 10, depois 10, depois 10. 10 parcelas sem juros. Poderia te pagar? Poderia negociar? Não. Ele nem espera o cara, né? Falar sua frase completamente. Não, cara, eu vou fazer o seguinte, vai para a prisão. Como é que ele ia pagar na prisão? Olha a crueldade desse senhor que foi perdoado. Mas presta bem atenção, a paciência não vivenciada profundamente, ela é apenas conceito. Mas a paciência vivenciada profundamente, ela resulta em paciência livremente. A paciência vivenciada profundamente resulta na paciência expressada livremente. E aí eu fico pensando nesta narrativa bíblica. Eu fico pensando, será que este Senhor que foi perdoado, ele vivenciou profundamente a paciência? Será que ele se encheu de gratidão, dizendo, cara, que coisa fantástica, muito obrigado pelo que você fez por mim, muito obrigado porque eu não teria condições, eu ia perder minha família, mas você foi generoso, você foi paciente comigo, cara, que legal, eu vou sair daqui em glória. Mas quando ele chega com alguém e tem a oportunidade de ser paciente com esta pessoa, ele não consegue, porque ele apenas entendeu o conceito. Talvez ele tenha lido algumas passagens da Bíblia, talvez ele tenha ouvido sobre paciência, talvez ele tenha inclusive escutado alguma palavra, sermão sobre paciência, talvez seja eu ou você neste lugar, mas não deixou entrar, não deixou penetrar na alma, cortar o meu coração e falar assim, caramba, cara, eu não sou esse cara, eu não sou essa pessoa paciente, não sou. O que é que eu vou fazer com isso? Essa paciência que eu vivenciei, eu não tenho como não vivenciar com os outros. Por isso que a Bíblia é recheada do termo uns com os outros. A paciência é vivida uns com os outros. O amor é vivido na perspectiva da troca uns com os outros. Não existe amor sem o outro, não existe paciência sem o outro, não existe espiritualidade sem o outro, não existe profundidade sem o outro. Não existe. Por isso que eu acredito na igreja e na proposta de Jesus, quando ele diz que nós somos um nas suas limitações, que se apresenta para ser o sustento, um na sua limitação, para ser o suporte, um na sua dificuldade, para ser aquele que vai ajudar, auxiliar, estender as mãos. Isto é ser igreja de Jesus. Somos pacientes. Como é que está a sua paciência na sua relação com o seu namorado, sua namorada, com sua mãe, com seu pai? Esta semana, eu me encontrei com uma pessoa, e ele começou a expressar insatisfação com o seu pai. Eu sei que essa tensão geracional às vezes acontece, né? A minha cabeça é diferente, a minha lente é diferente da lente do João Marco. Do Felipe ainda se aproxima, mas do João Marco já é diferente, já se afasta um pouquinho, por conta desse distanciamento geracional. Isso é normal, tá? A questão é como a gente lida com isso. E aí eu conversando com esse rapaz, ele disse,
né, falou para mim diversas situações dele com o pai. E aí eu falei 3 palavras para ele. Primeiro, seu pai, ele está liderando uma comunidade. Segundo, seu pai traz comportamentos do pai dele. E terceiro, cara, seja paciente com ele. Talvez seja difícil você compreender esse universo do seu pai, mas exerça paciência com ele. Exerça paciência com seu pai, com a sua mãe. Exerça paciência com seu filho, com a sua filha. Vivencie isso a partir da sua relação com Deus. Veja o que Deus está fazendo e o que já fez por você, pacientemente, e demonstre isso, extravase isso, e deixe jorrar isso para o outro, cara. Por quê? O resultado desta situação é que quando este senhor que foi perdoado voltou, o Senhor disse para ele: eu soube que você rolou uma treta aí com você e com o cara lá. Então, olha só, você não perdoou o cara. Como a minha tinta ainda está fresquinha, eu posso apagar isso aqui, esse perdãozinho aqui que eu dei para você. Então, eu vou te jogar lá na prisão. Aí você diz assim: ufa, graças a Deus que Jesus, que Deus não faz isso comigo, não me joga na prisão. Graças a Deus que Deus é amor, que Deus é paciente. Graças a Deus que temos a graça de Deus. Graças a Deus que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados, de acordo com os meus deslizes, de acordo com as minhas dificuldades. Graças a Deus que temos esse Deus amoroso. Graças a Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus de fato não vai te jogar na prisão. Mas você vai se lançar na prisão. Você vai trilhar um caminho solitário, se a paciência não for uma marca nas suas relações humanas. A minha oração, não só hoje, mas durante a minha trajetória, eu quero ser parecido com Jesus. Sabe quem narrou essa história? Foi Jesus, para dar uma resposta para Pedro. Pedro, sabe quantas vezes eu tenho que perdoar? Você precisa entender primeiro sobre paciência, Pedro, para que depois você possa compreender a liberdade de oferecer perdão. Eu falei do domingo anterior que o mais importante, que é uma frase de Sartre, o mais importante não é aquilo que fizeram com você, mas o mais importante é aquilo que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Que nesta manhã possamos ser essa pessoa, sabe, que se inspira com estas narrativas, com estas manifestações, com estes escritos, com esses conteúdos, com esta palavra doce de Jesus, dizendo: cara, seja paciente com as pessoas, porque eu sou paciente. Para finalizar aqui, põe lá o 1 Coríntios 13, me parece que é o versículo 6, que começa a falar sobre amor. O amor é paciente, o amor é benigno. Põe lá para mim. Eu quero fazer um exercício aqui com vocês, breve. É 1 Coríntios 13. Isso, não, 13, 6. Antes.
Acho que é 4, então. Pode rolar aí uma musiquinha devagarzinho. 13, 4? Isso, obrigado, Bruno. Então veja só. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha. Vamos ver qual o nome que mais se encaixa ali. Vou colocar o meu nome, tá? O Valmir é paciente. Nem sempre. Às vezes o nariz curto. Às vezes o nariz longo. O Valmir é bondoso. Nem sempre. Nem sempre eu dou conta de ser bondoso. O Valmir não tem inveja, às vezes. O Valmir não se vangloria, se vangloria. O Valmir não se orgulha, o Valmir às vezes tem orgulho. Eu não tenho problema de dizer isso, porque eu estou num processo de mudança do Deus que não desiste de mim, do Deus que é paciente comigo. Cara, como isso é legal, como isso é bom viver essa experiência com Jesus. Mas aí, cara, quando você coloca Jesus nessa parada aqui, ó, Jesus é paciente, sim, Ele é paciente. Jesus é bondoso, cara, nós cantamos a canção ainda há pouco. Deus é bom, e bom, e bom, e bom, e bom. Jesus não tem inveja, não tem mesmo. Ele se alegra com as suas conquistas. Aliás, Ele está com você celebrando. Jesus não se vangloria, não. Jesus não se orgulha. Esse é o Deus perfeito, que a gente olha para o espelho e diz assim: eu quero ser parecido com esse cara aí chamado Jesus. Esse é o desafio da vida cristã. Não é fazer, é sentir. Se você focar a sua espiritualidade no fazer, a vida vai se tornar um grande fardo para você. Mas se você começar a sentir, oh, como é bom ser amado, como é bom ser perdoado, como é bom viver a experiência da paciência, como é bom viver a espiritualidade, como é bom caminhar com Jesus, cara. O fazer vai ser apenas um resultado, uma consequência do sentir, que não vai depender daquilo que o outro vai responder a partir daquilo que você faz, porque você já sentiu, já viveu a experiência de amar. Então, se você não for amado, está tudo bem, porque o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus começa a mexer conosco, ocupar o nosso ser. Então, demonstrar amor para o outro, cara, é gostoso demais. Então, enquanto comunidade de Jesus, enquanto juntos na videira, como igreja vide na intimidade, sigamos a experiência do amor que é paciente. Amém.